Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Se você caiu por acaso nesse vídeo, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui, no meu canal, nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos lá para o vídeo de hoje. Você já percebeu que às vezes alguma coisa acontece e em segundos você já ativa alguns pensamentos? Pensamentos tipo, nossa, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, ou eu vou passar vergonha se eu fizer isso, ou pensamentos mais comuns ainda como, nossa, vai dar tudo errado. E o mais curioso nesse caso é que você não para questionar a veracidade, o quanto esses pensamentos de fato são verdadeiros, são realidade. Você logo acredita como uma verdade absoluta. E a partir desse pensamento, você sente, você reage, você decide. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar o quanto talvez o problema não seja de fato o que acontece com você na sua vida, e sim como você interpreta essas situações automaticamente. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, nós chamamos isso de pensamentos automáticos. Como o próprio nome já diz, eles são automáticos, instantâneos. Eles aparecem sem que você perceba, de uma forma muito espontânea. Justamente por eles serem muito rápidos, muito automáticos, né? Muitas vezes você nem percebe o que você pensou, você não consegue notar o que passou na sua cabeça naquele momento. Mas, mesmo que você não perceba quais pensamentos aconteceram e surgiram, eles já influenciaram diretamente as suas emoções, então, como você se sentiu naquela situação e o que você fez depois disso, né? Qual foi sua ação, a sua reação diante desse cenário. E aqui entra a virada de chave, algo muito importante para você entender de uma vez por todas. Você não reage diretamente ao que acontece. Você reage a partir de uma interpretação que você faz sobre aquilo. Vamos pegar um exemplo aqui na prática para entender um pouco melhor como que isso funciona e o que eu tô querendo te mostrar aqui. Vamos imaginar aqui de olhos fechados que você conseguiu uma nova oportunidade de trabalho. Te ofereceram um emprego que pode ser uma oportunidade incrível, muito boa de fato. Mas aí, nesse momento, surge um pensamento de: nossa, isso não vai dar certo. Eu acho que eu não sou capaz de assumir tanta responsabilidade assim. E aí, qual o comportamento que vai aparecer? Evitação, recusa e fuga. Agora pensa aqui comigo. O problema está na oportunidade, que era muito grande, de que era realmente muito difícil, ou na forma que você interpretou ela? Ou vamos pensar aqui em um exemplo diferente. Você precisa começar alguma coisa importante, algum trabalho, algum projeto novo, independente do que seja. E vem aqueles pensamentos de, ai, depois eu começo, depois eu faço isso. Agora não é o melhor momento para que eu dê esse start. Pode parecer, até um pensamento lógico, mas ele te afasta da ação, da oportunidade. E aí, o que acontece a partir dessa evitação, né, dessa procrastinação? Você sente culpa. E aí existe um reforço sobre aquele pensamento inicial de que você não conseguia, de que você não era capaz. Era como se essa ação de fato concretizasse aquele pensamento distorcido e negativo que apareceu inicialmente. Ou então, algo que é muito comum e que eu recebo muito por direct, pelo Instagram, enfim, de que as pessoas têm vontade de iniciar, de postar na internet, têm um desejo de começar a empreender de alguma forma, mas pensam que os outros vão julgar, de que eu vou passar vergonha, de que as pessoas vão rir de mim. O que acontece? Você procrastina também. Você evita começar e iniciar alguma coisa diferente. Percebe o quanto um pensamento
pode impactar e mudar completamente o seu comportamento, a ação diante daquele cenário, daquela situação? E aí você deve estar se perguntando, tá, Cláudia, entendi, mas por que eu acredito então nesses pensamentos? Por que eles me parecem tanto uma verdade, algo que eu não consigo questionar, que eu não consigo ir contra? O primeiro ponto aqui é entender de que eles são rápidos. Justamente por serem automáticos, eles aparecem na nossa cabeça sem a gente perceber. O segundo ponto é entender que eles se repetem. Existe um padrão de pensamento distorcido dentro da sua mente, do seu cérebro. E o terceiro e mais importante é de que eles são familiares para você. São pensamentos que já apareceram para você em outros momentos, outras vezes na sua vida, e que eles de alguma forma foram reforçados, foram validados. E esse é o ponto. Talvez em algum momento, de fato, eles tenham feito sentido para você. Esses pensamentos, eles não surgem automaticamente hoje sem um desenvolvimento. Pelo contrário, eles são desenvolvidos a partir da sua história, da sua vida, das experiências que você viveu. Eles foram construídos ao longo de todo o teu desenvolvimento como ser humano, como pessoa. Foram construídos e desenvolvidos a partir da forma como você interpretou o mundo, como você desenvolveu a sua interpretação sobre você mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo também. Por isso que diante da mesma situação, duas pessoas podem e vão pensar de formas completamente diferentes. Talvez algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que ouviram ali os exemplos que eu falei, não se conectaram de nenhuma forma com os exemplos de pensamentos que eu trouxe, enquanto outras se encaixaram completamente e até pensaram, nossa, é exatamente isso que acontece. Não é só sobre o que acontece com você, é como você interpreta o que acontece. E aí, um ponto importante para você lembrar aqui. Quando você não percebe os seus pensamentos, quando você não consegue identificá-los, ter consciência de fato sobre eles, eles vão parecer verdades absolutas. Eles vão parecer verdades que são totalmente inquestionáveis. Você não consegue olhar como um pensamento simples, uma possibilidade. Não, você enxerga de fato ali a realidade daquela possível situação. E aí você se limita, você não tenta, você não se expõe, você não começa algo novo. Você fica estagnado e parado. E não porque você não é capaz, porque não é possível, mas porque você acreditou em algo que não é uma verdade, em um pensamento. E aqui vai entrar o objetivo da terapia cognitivo-comportamental, da TCC. Não é fazer com que você não tenha mais esses pensamentos automáticos, de que eles não surjam na sua mente, porque isso não é possível, não é uma realidade. O objetivo vai ser você desenvolver consciência, você conseguir observar esses pensamentos e questioná-los. Então vamos pegar um exemplo aqui na prática, o pensamento de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir. O primeiro ponto aqui é você parar e entender, isso é uma verdade absoluta ou é um pensamento? Porque se for um pensamento, a gente vai passar para o ponto 2, é entender o quê? Eu tenho evidências de que isso é real? Se eu acredito de fato que isso é uma possibilidade, eu quero entender quais são as evidências que me mostram que isso pode acontecer, de que isso é uma possibilidade de fato verdadeira e que tem ali a chance de eu vivenciá-la. Quando você começa a entender que você pode questionar o quanto aquilo é uma verdade ou não, o quanto eu tenho provas de que aquilo pode realmente acontecer ou não, você começa a entender e até trazer, de fato, evidências de que talvez aquilo não seja a única opção que você tem. Ok, talvez exista uma chance de não dar certo, mas eu tenho aqui evidências de que eu já consegui outras coisas antes, que eu consegui enfrentar determinada situação, de que eu fui capaz de determinar e de lidar com aquilo que aconteceu. Comece a entender de que talvez seja possível, de que você tem uma bagagem que talvez mostre o contrário daquilo que você está pensando. O terceiro ponto é se questionar. Existe
outra forma de olhar para isso? Existe outro pensamento que eu possa ter, interpretação, enfim, sobre esse mesmo cenário? Talvez trocar de, nossa, eu não sou capaz de enfrentar isso de forma nenhuma para, ok, isso é novo, é diferente, eu estou ansioso, mas talvez eu consiga. Isso me dá medo, eu ainda estou aprendendo, mas pode ser possível. Você consegue perceber a diferença desses dois pensamentos que eu falei? Não é trazer pensamentos positivos, pensar de uma forma boa sobre tudo, porque isso também não é saudável. É você pensar de uma forma mais real, de uma maneira realista, e não simplesmente imaginar que a partir de um pensamento negativo que você teve, aquilo determina a sua vida. Questionar os seus pensamentos não é sobre se enganar, é parar de se limitar por interpretações que são distorcidas. Você não deve e não precisa acreditar em tudo que você pensa. Quando você não questiona os seus pensamentos, você vive no modo automático. E quando você vive no modo automático, você reforça os mesmos padrões. Mas quando você começa a perceber, a se questionar, você cria espaço para agir de uma forma diferente. E aqui está um ponto que eu não posso esquecer de trazer para vocês, é de que esses pensamentos, eles são a ponta do iceberg. Eles são importantes, mas como eu falei antes, eles são padrões desenvolvidos. Então, como eles são a ponta, existe algo por trás, que nós chamamos de crenças. E é isso que eu vou te explicar no próximo vídeo. O que são crenças? Crenças que a psicologia sempre fala. Talvez você não seja incapaz. Você só tenha aprendido a agir dessa forma. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha feito sentido para você. Já compartilha aqui comigo nos comentários e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!